Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 27 de junho de 2024. Nesse momento, a bolsa está dando uma subida. Ontem também parece que está ensaiando uma ascensão. Mas algumas ações elas acabam por deslizar. E você sabe, nós recebemos proventos do Banco do Brasil recentemente e talvez seja ou talvez esteja aí uma oportunidade para reinvestirmos. O movimento da bolsa foi do dia de ontem, dia 26, e nós já tínhamos uma ordem que foi colocada no VAC, eu já tinha falado sobre ela, né, válida até cancelar, do dia 21/6. E no dia de ontem, às 11 horas e 12 minutos, eu comprei Banco do Brasil, 82 ações, a R$ 26,50. O valor total investido, R$ 2.173. E aqui eu deixei a marca, porque sempre nós fazemos o registro depois da compra, então eu deixei a marca de dois movimentos. O primeiro do dia 21/6, onde veja aqui, houve o pagamento de proventos, tanto de dividendos quanto de juros sobre capital próprio, que totalizaram R$ 2.174,59, e a nossa compra foi de R$ 2.173, portanto, usamos os valores desses proventos para reinvestir, ou seja, comprar, neste caso aqui especificamente, Banco do Brasil. Compramos assim, no dia de ontem, dia 26/6, a R$ 26,50, pagamos aqui R$ 2.173, veja que é menos do que o valor que foi pago em proventos para nós, e saímos aqui de 5.328 ações para 5.410 ações, portanto compramos mais 84 ações. Do ponto de vista do preço, nós temos registrado aqui os proventos anuais pagos de 2017 até 2023, mas nos interessa mesmo de 2019 a 2023, porque a gente sempre estabelece os últimos 5 anos. E na média, o Banco do Brasil pagou aqui, já corrigido, desde que houve o desdobramento das ações, R$ 1,50 aproximadamente. Então essa média está colocada aqui em cima. Quando nós dividimos essa média, esse R$ 1,50 por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então, por exemplo, se o mínimo fosse 5, nós dividiríamos os proventos por 5%. Se o mínimo fosse 4, dividiríamos por 4%. Nós escolhemos 6% porque é um padrão já utilizado, inclusive internacionalmente, e tem vídeos aqui no canal que a gente explica por que são esses 6%. Quando nós dividimos esse valor por 6%, nós chegamos aqui a um preço teto médio dos últimos 5 anos de R$ 25. Esse valor que vai nos dar, ou seja, é o máximo que nós pagaríamos. Porém, se nós considerarmos o último ano em que o Banco do Brasil pagou proventos, que foi de R$ 2,28, e dividirmos esse valor por 6%, nós vamos chegar aqui a R$ 38,13. E veja que esses dois valores eles são muito descolados um do outro. Então, isso gera uma dúvida. Será que os valores estão aumentando? Bom, a gente sempre utiliza aqui no canal um crescimento médio composto e faz uma projeção aqui com base no crescimento médio composto do que seriam os proventos do Banco do Brasil. E ele salta mais ainda, para R$ 40,21. Então, quando a gente faz uma média só desses dois aqui, 38 com 13 e 25 com 7, nós chegamos a esses proventos aqui, ó, a esse preço teto, R$ 31,60. E nós vamos utilizar como preço teto quando nós olhamos para os proventos pagos no passado, porque ele fica mais realista diante do que a gente tem visto em função da ação e dos pagamentos de proventos do Banco do Brasil. E assim como fazemos olhando para o passado, também fazemos olhando para o futuro, com base nas nossas projeções. Por isso que nós construímos essa tabela com os nossos indicadores fundamentalistas. A gente tem uma projeção aqui de um lucro líquido de 34 bilhões e 700 milhões aproximadamente lá no final de 2024, tomando, claro, aqui apenas por base o primeiro trimestre. Agora sairá em breve, né, os resultados do segundo trimestre, e isso vai nos ajudando a ficar mais próximo de como o banco vai fechar no final. Por enquanto a gente só tem o dado do primeiro trimestre. Com isso, nós podemos
cogitar a possibilidade de um provento aqui de R$ 2,17, somando todo o ano de 2023, considerando a data com, ou seja, a data limite para você possuir a ação, R$ 2,17. Para R$ 2,17, o nosso preço teto, quando dividimos esse valor por 6%, vai ficar aqui em R$ 36,19. Mas tem outras informações interessantes aqui nessa tabela. Por exemplo, o patrimônio registrado por conta do fechamento do primeiro trimestre foi de 180 bilhões, o patrimônio líquido do Banco do Brasil. Se nós pegarmos esse patrimônio líquido e dividirmos pelo número de ações que o banco possui atualmente, 5 bilhões e 700 milhões aproximadamente, nós vamos ter este número aqui, valor patrimonial por ação, de 31,45. 31,45. O preço que nós pagamos pela ação foi de R$ 26,50. Veja que tem um distanciamento aqui do preço que pagamos para o valor patrimonial por ação. Com isso, ao pegar o preço da ação, o R$ 26,50, e dividir pelo valor patrimonial por ação, R$ 31,45, nós vamos chegar a esse 0,84. Aqui tem uma interpretação objetiva e duas que nós entendemos como subjetivas, mas também importante. 0,84 significa que o valor que estamos pagando pela ação é 84% do valor cheio da ação em termos de valor patrimonial, 31,45. E isso quer dizer que provavelmente eu esteja comprando uma ação barata, porque ela está abaixo do valor patrimonial. E também, se está abaixo do valor patrimonial, significa que eu estou comprando uma ação com baixo risco. Toda vez que fica abaixo de baixo risco, e uma confirmação de que essa ação pode de fato estar barata. Se eu pegar, por exemplo, o PL, o preço da ação, os 26,50, e dividir pelo lucro líquido por ação, aquele lucro projetado, vai me dar esse número aqui, 4,37, que indica o tempo que eu vou receber em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, em função do lucro líquido. Então, para esse lucro líquido projetado, e pagando 26,50, eu vou receber de volta em torno de 4 anos e 4 meses aproximadamente. E mais importante, se tudo isso se confirma, o meu dividend yield fica em 8,19%, o que é bem acima daqueles 6% que eu procurei. Por uma questão de facilidade, os números daquela tabela de indicadores fundamentalistas são todos trazidos para cá, número de ação, payout, lucro líquido estimado, dividend yield, e veja, o dividend yield por ação, né? Ou o dividendo a ser pago por ação, R$ 2,17, o que nos dá esse preço teto, aqui também conhecido como preço teto projetado, R$ 36,19, mostrei de onde que ele veio. E veja que o valor que eu paguei pela ação, R$ 26,50, ele fica abaixo do nosso preço teto projetado e também fica abaixo do preço teto quando olhamos para o passado, R$ 31,60. E essa é a primeira visão, em função do preço, porque preço de fato importa e importa muito. Mas a gente gosta também de registrar o racional. Então no dia 26 eu comprei 82 ações a R$ 26,50. E até aproveito para fazer uma correção, porque eu tinha acabado de falar no outro que eram 84 ações. Não, são 82 ações. E aqui eu trago daquela tabela o que tinha na minha cabeça na hora que eu comprei, porque, veja, durante todo esse tempo que eu fui comprando o Banco do Brasil, está aqui o que havia na minha cabeça. Veja como variou aqui bastante o dividend yield. Agora está em 8,19%, mas já foi 8,26%, ou seja, significa que a ação ficou mais cara, mas lá no passado também eu já comprei com um dividend yield mais alto, né? Então, o dividendo se ofereceu, então, registro. Também eu coloquei aqui o PL, ou seja, o tempo que eu recebo, em função do lucro líquido, 4 anos e 4 meses aproximadamente, e o PVPA aqui que confirma, o preço pode realmente estar baixo, que eu paguei pela ação, e o risco muito baixo. E o preço teto, 31,60, daqueles dois lá, quando eu olho para o passado e quando eu olho para o futuro, ou seja, coloco a projeção, 31,60, como eu paguei 26,50, todos os indicadores apontam que realmente tem uma chance muito grande de eu ter pago um preço baixo por essa ação. Mas não só o fato de eu ter pago um preço baixo, mas também o fato de que os outros indicadores me dão uma consistência que me coloca numa posição de segurança para essa compra.
Ou seja, eu vou dormir tranquilo com as ações que eu possuo do Banco do Brasil, por conta desta construção. Quer dizer que eu estou 100% certo? Não, posso estar errado. Por isso, em estando errado, eu volto lá para olhar para o que eu tinha no meu racional na época, posso ajustar os valores e, consequentemente, verificar o que poderia ter errado se eu estiver. Mas, na grande maioria das vezes, eu tenho acertado, que é isso que a gente procura na Bolsa de Valores. Então, eu parto para a minha tabela de metas para os anos de 24, anos de 2024 a 2025. Eu tenho uma meta aqui para o Banco do Brasil de 5.992 ações, cheguei a 5.410, eu estou a 90,29%. Até 2025 eu ainda tenho que cumprir aqui mais 9% da meta. Parece que vai se realizar. E aqui até poderia até ser um toque da Bolsa. Lá atrás, o ano passado, em 2023, quando eu olhava para Banco do Brasil, porque Banco do Brasil não se oferecia, não mudava a questão do seu patamar de preço, de valores, parecia muito distante chegar nas ações que eu tinha projetado em 2 anos. Então nós vamos atingir a meta que era estabelecida para o ano passado, com tranquilidade, assim como você está vendo que está ficando mais fácil de chegar na meta para o ano de 2025. Isso é bastante interessante porque às vezes a gente fica muito distante das metas, como é o caso aqui, que recém entrou na carteira do Santander, a meta aqui é 4.000 em 2025 e por enquanto eu só tenho 28,88% da meta. Mas você vai ver que à medida que a ação começa a se oferecer e nós vamos fazendo compras e reinvestimentos, como a gente avança muito rápido na direção da meta. E por falar em meta em termos de ações, nós temos também uma meta em termos de valores. Nós queremos que durante o ano de 2024, então esse valor ali é só para 2024, receber em média por mês durante o ano de 2024 R$ 3.848. Até o presente momento já fechamos aqui em R$ 26.800 de proventos recebidos. Estamos numa média, ou seja, mensal, de janeiro a fevereiro, de R$ 2.235. Estamos a 58,10% da meta. Lembrando que hoje foram pagos proventos, hoje dia 27 de junho, foram pagos proventos de Taesa e Banrisul, que eu vou mostrar num próximo vídeo e você vai ver o quanto nós avançamos em relação à meta, saltando aqui desses bem até em relação a 58,10%. Lembrando também que amanhã teremos proventos a receber do próprio Banco do Brasil, o que vai fazer com que, se a ação se oferecer, até a gente venha a comprar mais. E assim eu gosto muito dessa parte, né, dos reinvestimentos, dos proventos recebidos, porque mostra como o método vai ser eficiente. Não é o objetivo do método ser o que mais ganha proventos, nem aquele que faz os melhores investimentos, mas nós já mostramos aqui várias vezes o quanto nós, no tempo, né, vamos nos afastando da Bolsa de Valores, nos afastando da Selic, do DI, do CDB, no caso, e o quanto nós vamos nos afastando do IPCA. Ou seja, a eficiência do método é uma coisa muito interessante e assim a distância chega a ficar muito grande. Como eu troquei recentemente de corretora, nesse momento não aparece ali ainda, mas em questão de dias, né, nós já estávamos acima da bolsa, do CDB, do CDI, desculpa, do DI e da inflação, né? Ou seja, em pouco tempo a gente já vê assim que o método tem algo muito interessante a oferecer. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.